Pessoal do oitavo ano. Bom, tô gravando essa videoaula para falar com vocês sobre o tema, né, da terceira semana do volume 2 aí dos PETs. Até essa terceira semana do volume 2 dos PETs traz o seguinte tema: a presença da economia norte-americana no mundo e o papel dos BRICS também nessa questão do mundo. Bom, vamos lá. Antes de entrar realmente no tema, eu vou falar algumas coisas para vocês. Eu já falei isso em várias turmas, não sei se não de vocês já falei, mas se não falei, vou falar agora. Esse material dos PETs, ele é bastante defasado, né? Um material muito ruim, aliás, muito mal organizado. Não tem uma sequência cronológica aí para as matérias. Por exemplo, a gente estava vendo regionalismo da América e da África na última semana, e aí agora já vem com esse tema aí totalmente difuso, diferente do que a gente vinha vendo, né? Então não tem uma sequência lógica na escolha das matérias, não. Então é um material bem defasado, mas fazer o que? O que a gente tem, né? Para ser trabalhado, a gente não tem outra alternativa por enquanto, então a gente vai trabalhando com ele assim mesmo. Então, só queria falar isso para vocês antes de iniciar de fato a aula. Mas vamos lá então falar sobre esse tema. Bom, começando aí pelos Estados Unidos, né? Essa presença da economia norte-americana no mundo, que é muito importante, sim, ela é muito efetiva ainda nos dias atuais. Já foi mais do que é hoje em dia, mas os Estados Unidos ainda continua sendo uma grande potência econômica no mundo, inclusive com o poder de influenciar vários outros países pelo mundo afora. Isso sempre foi assim, não. Bom, a gente tem a época da bipolarização mundial, que o mundo era meio que comandado por duas potências, ele era influenciado por duas potências, né? Uma capitalista, que era os Estados Unidos, e outra socialista, que era a União Soviética. Essas duas superpotências, elas conseguem se tornar superpotências a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, vários países europeus arrasados, né? Essas duas superpotências, esses dois países, né? Eles vão conseguir se tornar potências no mundo, né? A União Soviética compondo a Europa Oriental ali, os Estados Unidos aqui na América, mas tendo uma influência muito grande, principalmente dentro da Europa Ocidental. Por quê? Porque os Estados Unidos, inclusive, vai ajudar muito até através da ONU, da criação da ONU, a reestruturar, né, a economia e várias outras atividades que não só econômicas, mas sociais também, dentro desses países europeus. Então, essas duas, e a União Soviética também vai fazer isso, mas mais para a Europa Oriental. E em várias partes do mundo vai ser assim, um, uma superpotência influenciando, ajudando, meio que, entre aspas, comandando um país e a outro. E a gente vai viver essa bipolarização mundial aí por alguns anos, até a extinção da União Soviética, até a derrocada, né, da União Soviética, né, no fim da década de 80, começo da década de 90. E aí, a partir do momento que uma das superpotências deixa de existir, né, a União Soviética ela deixa de existir, os países que a compunham vão se dissolver, e aí a gente vai ter a Rússia, que inclusive hoje volta a ser uma potência econômica e bélica, né, militar no mundo, mas é a partir do momento que a União Soviética ela se dissolve, ela deixa de existir, a gente vai ter a partir desse momento uma potência, uma grande potência mundial. Mas com o passar dos anos, né, a gente vai ter o que a gente chama a gente teve a bipolarização mundial, aí a gente vai ter a multipolarização. O que é a multipolarização? Vários países tendo como sendo potências, né, econômicas, bélicas, militares pelo mundo. Então a gente vai ter Estados Unidos, a própria Rússia voltar a ser potência. A Europa consegue se reerguer, né? A Alemanha, por exemplo, que sai da Segunda Guerra, da Primeira também, né? Mas da Segunda Guerra derrotada, né? Devastada,
economicamente, em todos os âmbitos, ela se reergue e hoje é também uma potência mundial. A União Europeia como um todo, né, a Europa cria um bloco econômico, né, de muita força, e esse bloco econômico faz com que os países europeus soergam muito a sua economia e se despontem como potências. Então a gente vai ter várias potências aí, mas a gente ainda continua tendo os Estados Unidos como uma potência econômica mundial. Por vários anos, vários desses países se tornaram potências, mas nunca equilibraram no topo mesmo com os Estados Unidos, não. Chegar no topo mesmo, não. No âmbito econômico, hoje a gente pode falar que a China ela tem essa capacidade de equilibrar o mundo economicamente com os Estados Unidos, né? Por exemplo, hoje ela divide vários parceiros, ela divide vários parceiros econômicos no mundo afora aí com os Estados Unidos, né? Então a China ela consegue hoje estar aí numa escala de potência econômica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ao longo dos anos, desde quando se torna essa potência econômica lá no pós Segunda Guerra Mundial até hoje, ele tem algumas características de ser um país muito imperialista, né? Que é isso? De sempre ter muita influência em outros países, né? Essa influência dele já causou guerras, né? Em vários outros países, invasões em vários outros países, né? A influência dele causa repercussões na política e na economia até hoje em vários outros países, né? Então, os Estados Unidos têm por característica histórica, inclusive, ser um país bastante imperialista, né? Assim como a Europa foi ao longo de muitos anos, né? Os Estados Unidos têm essa característica. No âmbito militar, ainda continua sendo um país, aí talvez a maior potência militar do mundo ainda, né? Por exemplo, a China hoje está no mesmo patamar econômico do que os Estados Unidos, né? De supremacia mundial econômica, mas no âmbito de supremacia militar bélica, não, né? Talvez a Rússia seja que mais se aproxime dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é a potência militar bélica maior e mais forte do mundo, né? Então vamos lá agora falar sobre os BRICS, né? Rapidamente, gente, até porque esse material ele é atual, né? Esse material foi, creio eu, foi feito agora para a pandemia. Então, não seria interessante falar, inclusive, sobre os BRICS. Por quê? Pode falar por contexto histórico, né? Que existiu essa definição. Os BRICS nunca foram um bloco econômico como o Mercosul, como a União Europeia, nada disso. Os BRICS foram países, né? 5 países que se despontaram economicamente, se despontaram aí no cenário mundial nas últimas décadas, como os países subdesenvolvidos em desenvolvimento acelerado, tendo a expectativa que eles chegassem ao topo de país, definição de país desenvolvido, né? Chegasse aí na primeira escala, principalmente econômica aí do mundo. Bom, por que BRICS? É a inicial de cada um desses países. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e o S vem de África do Sul, né? Que em inglês sou África, aí o S vem de África do Sul. Algumas definições traziam BRIC ao invés de BRICS. Por quê? Alguns economistas, alguns pesquisadores da época diziam que o cenário para a África do Sul, né, a característica, o que estava vivendo a África do Sul, não era semelhante aos demais países, Brasil, Rússia, Índia e China. Não era a mesma coisa. Então eles nem colocavam a África do Sul nesse cenário. Por que os BRICS caiu essa sigla, né, essa conotação para esses países aí que foram crescendo juntos, se alavancando junto, hoje ela não é tão usada, hoje ela caiu meio que em desuso. Por quê? Porque cada um desses países teve uma lógica de crescimento
muito distinta nos últimos anos, né? Vamos começar para o nosso país aí, que inclusive é o primeiro aí dessa sigla, né? Que é o Brasil aí. O Brasil ele vinha despontando, né, nesse desenvolvimento acelerado e nos últimos anos, até por consequências de crises políticas, inclusive, esse desenvolvimento foi travando, né? Inclusive foi regredindo. Então, o Brasil, ele não chegou, por exemplo, no âmbito da China, óbvio que não. Então, o Brasil não teve, ele começa a despontar junto com a China, mas ele não termina junto com ela nesse processo aí de desenvolvimento econômico, né? A Rússia tem um desenvolvimento econômico depois que a União Soviética se dissolve ali no começo da década de 90 até os dias atuais. A Rússia tem um desenvolvimento econômico relativamente alto, significativo. Não ao ponto da China, né, que desses BRICS aí foi a que mais se despontou, mas tem um desenvolvimento econômico significativo, passando de um país subdesenvolvido a um país hoje sim desenvolvido economicamente. A Índia também traça esse perfil um pouco aí parecido com a Rússia, mas não mesmo na mesma escala, não na mesma medida, menos ainda que a Rússia, talvez nos últimos anos um pouco melhor do que o Brasil. E a China, gente, que a China ela chega ao patamar que esperava de todos esses países aí que compõem essa sigla, que é o patamar do topo do mundo aí, de país que está comandando a economia mundial, né? Inclusive batendo o topo ali, dividindo o topo dessa, é, desse monopólio aí, não diria monopólio, né? Porque hoje não é monopolizada a economia, mas dividindo o topo do desenvolvimento econômico é, com os Estados Unidos. Então a China desses países, obviamente, foi a que mais se desenvolveu economicamente. Ela começa no mesmo patamar de desenvolvimento de todos, de país subdesenvolvido, vai crescendo e consegue hoje ser sim uma potência econômica mundial, né? Ao lado, inclusive, dos Estados Unidos. E a África do Sul, ela, como eu disse para vocês, já tinham alguns pesquisadores, alguns economistas que não colocavam ela nessa sigla, colocavam só BRIC, né, que acreditava que Brasil, Rússia, Índia e China ia se desenvolver nesse patamar, mas a África do Sul não chegaria a tanto, não chegou mesmo. Mas, por exemplo, dentro da África, principalmente dentro da África subsaariana, que a gente falou, inclusive, é, na outra semana, ela é um país que se destaca economicamente e socialmente também, né? Ela tem uma estrutura social melhor, né? Oferece estrutura social melhor para a sua população do que os demais países da África subsaariana. Então, ela tem uma economia relativamente sólida ali dentro do continente africano. Dentro do continente africano até muito sólido, mas também não chega ao patamar de desenvolvimento da China, está um pouco não chega ao patamar de China, dos Estados Unidos, não chega ao patamar da Rússia. Talvez o Brasil tenha conseguido, inclusive, o Brasil e a Índia, um desenvolvimento econômico maior, inclusive, do que a África do Sul. O Brasil, nos últimos anos, passa por muita turbulência política e econômica, né? A África do Sul não passa tanto por isso, pode que então a África do Sul tem agora, no atual momento, é, uma economia um pouco até mais sólida do que a nossa, ok? Então isso foi os BRICS, né? Lembrando, não foi um bloco econômico, simplesmente foram países que foram se despontando, foram soerguendo economicamente, aí os especialistas, os economistas viram aquilo e criaram essa nomenclatura para esses países, porque acreditavam esses economistas, esses especialistas, e pelo desenvolver da economia desses países na época, acreditava-se que eles iam chegar lá no topo mesmo do desenvolvimento econômico mundial, né? Só a China que vai conseguir esse patamar de tão alto escalão aí,
mas todos eles conseguiu sim um desenvolvimento econômico nessas décadas aí anteriores. Os BRICS eles foram muito usados ali no ano de 2010, 2011, por aí, que eram muito usadas esse termo, né? Porque era um ano que todos esses países estavam numa ascensão econômica muito grande. Mas como eu disse, com o passar dos anos, cada um se desenvolveu de forma distinta um do outro, ok? Então é isso aí, gente. O tema da semana 3 é esse, podem fazer as atividades. Como eu disse, infelizmente não segue a sequência certa, né, das matérias. A gente está falando de uma coisa, a gente vai falar de outra, assim, bem distinta. Mas é o material que a gente tem aí para estar estudando, ok? Então, é isso aí.